Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa devocional de hoje segue no livro de Apocalipse, capítulo 11, dos versículos 3º ao de número 14, que narra os juízos de Deus na passagem das duas testemunhas mártires. E aqui está escrito: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Amados ouvintes, amados irmãos e amigos que me ouvem, temos aqui a continuidade do registro dos juízos de Deus sobre a terra. Esse é o segundo ai. Vemos aqui duas testemunhas que são mártires, são poderosos e que têm toda a autoridade concedida por Deus para eliminar os seus inimigos. Aqui podem ser realmente duas pessoas, mas alguns teólogos interpretam como a igreja que é resistência. Sendo duas pessoas enviadas por Deus ou a igreja perseguida aqui na terra, nós vemos que não há mais passividade no sentido da igreja aparentemente estar fragilizada, mas ela rebate. Ela dá uma reciprocidade aos ataques. E o poder de Deus se manifesta nessas duas pessoas ou na igreja, onde vemos que os seus inimigos são eliminados, são mortos, devem morrer. Essas pessoas ou essa igreja têm autoridade para fechar o céu para que não sofra, então há um período de seca. E elas têm autoridade também sobre as águas. A água é um símbolo da vida. Então, eles têm poder, essas testemunhas têm poder para converter a água potável, as águas de um modo geral, em sangue, bem como
ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, ao concluírem esse testemunho do poder de Deus, a besta que surge do abismo, inimiga de Deus, pelejará contra as testemunhas, pelejará contra as pessoas ou contra a igreja e as vencerá e matará. Essas pessoas serão assassinadas, ou essa instituição, a igreja, terá seu cadáver estirado na praça e impedido de ser enterrado. E há uma alusão a Sodoma, um centro de toda sorte de prostituição, de sodomia, e o Egito, um grande centro de feitiçaria e um grande opressor do povo de Deus durante muito tempo, no mesmo lugar onde o Senhor foi crucificado. Então, muitos desses povos, dos povos da terra, acreditarão ter vencido o bem com o mal. E eles farão festas, darão presentes, zombaria, toda sorte de estratégias que Satanás usa para atacar o povo de Deus. Mas, e os que habitam sobre a terra, que estão sob o domínio do mal, também festejarão a morte dos mártires, das duas testemunhas de Deus. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus penetrará seus corpos e eles se erguem de novo. Sobre aqueles que os viram mortos, sobreveio grande medo ao ver a sua ressurreição. E as duas testemunhas subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora deu um sacode. Houve um terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram, nesse terremoto, 7.000 pessoas. Ao passo que as outras que não morreram ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus, reconheceram o poder de Deus. Todo este terror, toda esta convulsão social, todo esse cataclisma terrestre é o segundo ai. E ainda não terminou, porque o terceiro ai, o terceiro conjunto de juízos ainda está por vir. Portanto, vigiemos. Isso não é brincadeira, não é uma produção hollywoodiana, mas é a verdade, a revelação da palavra de Deus, para que nós tenhamos esperanças, perseveremos na certeza de que o nosso bem maior, o nosso Senhor, há de vencer o mal definitivamente. Sigamos nesta confiança, em nome de Jesus. Amém. Invoca-me